Pessoal, eu vou falar então, o João até fez uma introdução sobre a questão de conexão, eu vou falar de uma conexão de tipos bem especial, que é a conexão entre startups e grandes empresas, que é algo que tem crescido absurdamente através dessa quinta onda de Corporate Venture Capital. A gente vai ver aqui alguns números e uns casos bem interessantes, inclusive do Google, né? Então, como é que isso começou? Como é que esse tipo de cooperação começou? Primeiro, uma frase que eu gosto de fazer a introdução, e acho que nesse evento aqui ele é super pertinente, né? A inovação é a maior força transformadora da nossa sociedade nesse século, né? Já foi terra, já foi a indústria, na Revolução Industrial, já foi questão agrícola. Hoje é inovação. Quem inova é desenvolvido, quem não inova não é desenvolvido e vai continuar sendo nas próximas décadas. Isso começou nos anos 2000, de ficar de uma maneira muito mais óbvia, né? Porque surgiram três grandes fenômenos que conjuntamente geraram o que a gente chama de revolução das startups. O custo de comunicação desceu, né? Você vê que aqui a queda cai bem nos anos 2000, brutalmente, todo mundo consegue se comunicar de todos os jeitos. A gente está vendo aqui, o pessoal no streaming está usufruindo um pouco dessa queda de custo. Nos anos 2000, a humanidade começou a gerar muito conhecimento, né, até por causa disso daqui. Então, o conhecimento hoje dobra a cada 12 horas, no início do século dobrava a cada 100 anos. E o Venture Capital surgiu juntando, né, quem tem dinheiro com quem tem boas ideias e viabilizando startups. Isso então gerou o que te chama aí de boom das startups. Né? Você tem uma série aqui de unicórnios, né? As startups com mais de 1 bilhão, você vê que a partir aqui do final aqui dos anos 2010 começa a surgir uma série de unicórnios que a gente vê aqui, até algumas aqui. E o que aconteceu no âmbito corporativo por causa disso? As corporações contra-atacaram, né? Várias delas começaram a ser disruptadas e superadas por startups. Então, uma série de estudiosos, pesquisadores e escritores começaram a tentar entender como é que as corporações podiam se proteger ou até se beneficiar desse movimento das startups, né? O Feitos para Durar, do Jim Collins, o Innovator Solution, do Christensen, que criou o conceito de inovação disruptiva, estratégia do Oceano Azul e, principalmente, inovação aberta, né? O conceito do professor de Berkeley, o Christensen. Por que isso começou a fazer sentido para as grandes corporações? Porque ela começou a gastar menos com pesquisa e desenvolvimento das novas inovações e começou a ter possibilidade de ter novas receitas. Ou seja, além do que ela vendesse, ela podia licenciar, fazer spin-offs e pegar parte desses custos e irem para fora. Então, a inovação aberta ela permite menor risco, menor custo e maior valor. Mas a grande pergunta é para quem? Então, a regra do jogo na inovação aberta não é mais quem cria valor, não é aqueles centros de P&D fechado, com todo mundo escondido, não sabendo que você vai lançar o próximo produto. Você revela claramente e tem que ser mais eficiente em capturar esse valor, né? Então, ou seja, às vezes uma outra startup, uma outra universidade cria valor, você tem um mecanismo eficiente de capturar valor, que é a base, né, do Open Innovation. Então, se você olhar pela história da gestão da inovação, você tem primeiro os primórdios da inovação. Quando as empresas inovavam, você nem sabia que estava inovando, lançava um produto novo, que tinha uma demanda de maneira desestruturada. Você começa a organizar a inovação com algumas ferramentas, né, como o funil de inovação, os grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, vai para a inovação aberta nessa época e hoje a gente vive a inovação aberta 2.0, né, que é o que chama de quinta onda de Corporate Venture Capital, que engaja ecossistemas, o que a gente está vivendo aqui nesse evento, fala de inovação aberta, começa a entrar a inovação aberta no core business das empresas, então isso começa, de fato, a mudar tudo, né? E como é que isso se reflete na quinta onda de Corporate Venture Capital? O Corporate Venture Capital, para quem não conhece, é o Venture Capital feito por corporações, predominantemente por corporações. E as três primeiras ondas, a primeira na década de 60, a segunda no meados de 80 e a terceira no final da década de 90 e início dos anos 2000, elas foram ondas de Corporate Venture Capital que seguiram o mercado financeiro. Então aqui, né, as grandes conglomerados começaram a diversificar, surgiu o Venture Capital, as corporações seguiram. A segunda, a mesma coisa, você abre a possibilidade de fundos de pensão americanos investirem em Corporate Venture Capital, as corporações vão e seguem também, porque tem expertise naquele setor, ela começa a investir. E a terceira é o boom do Venture Capital, quando surge, né, a bolha.com, as grandes empresas da internet surgem, né, Google em 98, Facebook em 2003, aos arredores do ano 2000, você vê que ela é muito maior do que a primeira e a segunda onda, é quando surge o boom das startups, a maior parte das startups que a gente conhece hoje, a Amazon, Google, Facebook, surgem nessa época aqui. Você vê que ela é bem maior do que as outras anteriores. Só que quando você compara a terceira onda, que é aquela grandona que a gente viu aqui, com a quinta onda, ela é praticamente uma anã. E o que muda, né? O que muda nisso, né? Você, na terceira onda, você tem
ainda as corporações seguindo, né, as grandes corporações. Na quarta onda, as corporações começam a entender que o Corporate Venture Capital não é só uma ferramenta financeira, ela é uma ferramenta estratégica para dentro da corporação, e aí quando elas percebem isso, aquilo deixa de ser uma atividade secundária da corporação e passa a fazer parte do núcleo dela. Então, você vê o número, né? São 25 vezes maior do que a terceira onda e 10 vezes maior do que a terceira onda, né? Então, aqui é a onda do aprendizado e aqui, de fato, a quinta onda é o que mostra. E decora essas datas aqui que a gente vai mostrar como é que o Google está fazendo, né? A terceira onda vai de 98 a 2003, da década de 90 até 2003. Em 2010, 9, faz a transição da quarta para a quinta onda, né? Então, esse gráfico mostra a visão antiga e a nova e como é que elas se unem na quinta onda. Então, você tinha o Corporate Venture Capital como, né, um ambiente maior de mercado de capitais. Dentro do mercado de capitais tinha um subsegmento de investimentos alternativos, chama Venture Capital, e as empresas olhavam o Corporate Venture Capital como um subsegmento do Venture Capital. Hoje, você, olhando pela ótica estratégica, você vê a inovação aberta, que começa a habilitar uma série de ferramentas de CSE, que eu chamo de Corporate Startup Engagement, e aí o Corporate Venture Capital é uma das principais ferramentas dentro desse escopo. Isso junta na quinta onda, né? Quando você muda, quando você tem essa visão aqui, mais uma vez, core business das empresas, as empresas começam a investir pesadamente. Hoje, 28% de todo o venture capital do mundo são feitos por corporações. Ou seja, é um volume muito significativo e deve crescer ainda mais com essa crise do venture capital que a gente tem no mundo, né? As corporações vão continuar investindo porque é estratégico, não é só financeiro a razão delas investirem, né? Então, isso aqui é um framework que eu acho que é legal ter em mente. A gente fala de Corporate Venture Capital aqui, mas tem uma série de ferramentas que fazem uma espécie de ecossistema. Então, toda corporação na quinta onda tende a ter várias dessas ferramentas em conjuntos, alimentando principalmente os Corporate Venture Capital, que é de fora para dentro, e as Venture Builders, que é de dentro para fora, assim como os M&As, como as aquisições. Então, elas montam aceleradoras, incubadoras corporativas, hackathons, espaços de coworking, tudo isso para gerar, chama lá no Venture Capital de deal flow do Corporate Venture Capital. Então, é importante olhar essa ferramenta de maneira integrada, né? Outra coisa super importante, você tem uma série de ferramentas de Corporate Venture Capital e elas têm objetivos específicos. Então, você quer fazer uma mudança cultural na sua corporação e fazer com que ela coopere mais com startups, o Corporate Venture Capital não é uma ferramenta adequada. Vai fazer 10, 20 investimentos por ano com poucas pessoas numa unidade de CVC. Quando você deveria usar talvez um coworking, espaço de compartilhamento de recursos, né, um programa de hackathon. Então, aqui tem mais ou menos um depara, né, dos 5 objetivos que a gente coloca para o Corporate Venture Capital. Você pode cooperar com startups para ter uma visão, né, mudar a cultura da sua empresa, para se posicionar como empresa inovadora, para gerar soluções para o seu negócio principal, para ter o foco estratégico de criação de novos negócios ou o mesmo foco financeiro, comprar a startup por um preço e vender ela mais cara quando ela tiver. Isso não eliminou. E por que eu falei para dar uma olhada naquela linha do tempo, né? A gente vai falar um pouco do Google, da Alphabet, que tem uma estratégia muito clara e muito parecida com o momento em que as ondas mudam, né, de CVC. Então, o Google tem 3 grandes fases. A primeira fase do Google, que é de 98, 98 foi a data de fundação do Google, para quem não sabe, até 2003, que é exatamente aquele ano que faz a mudança, a maior parte das inovações do Google é feita dentro de casa, né? O buscador, o Gmail, são a equipe do próprio Google que desenvolve dentro de casa, um modelo de inovação fechada, vamos dizer assim, as inovações que ele faz. Quando ele abre capital em 2003, né, e aí está cheio de dinheiro, começa a fazer durante a quarta onda, que é a curva de aprendizado, a maior parte das inovações via M&A. Então, o YouTube é uma startup que o Google compra, o Android é uma startup que o Google compra, o AdSense originalmente é uma startup que o Google compra. Ele começa a comprar uma série de startups, incorporar no negócio dele como inovações. Então, ele faz inovação através de M&A predominantemente, né? Uma coisa não exclui a outra. E aí, em 2010, ele começa a olhar, né, Corporate Venture Capital como uma maneira de diversificar as apostas. Então, eles compram pedaços de várias startups e as mais importantes eles fazem, né, a aquisição, ou investem, ou desinvestem. Então, eles montam uma estratégia, a gente vai ver como é que isso funciona aqui hoje, mas exatamente em 2010, quando ele começa a fazer com a Nest,
que a Google Nest, que hoje é o Google Home, né, o competidor da Alexa, é uma startup que ele investe uma vez, investe outra vez, faz aquisição, bota para dentro do negócio e monta. A Magic Leap, que é o óculos de realidade aumentada, que eles estão apostando, assim como outras questões. O Waymo, veículos elétricos autônomos, que já circula lá em São Francisco, ele começa a fazer através das ferramentas de Venture Capital. O Google Ventures, que é o primeiro fundo dele, foi fundado em 2009, exatamente nessa transição. Então você vê que tem os 3 momentos. Inovação dentro de casa, inovação fechada, início da inovação aberta 2.0, a quinta onda de Corporate Venture Capital. E o que ele faz? Como é que ele faz isso, né? Como é que você faz para investir em coisas tão diferentes e, ao mesmo tempo, manter seu negócio principal funcionando? Então, a ideia central que as corporações mais avançadas estão fazendo é fazer 2 motores. Um motor que cuida de 90% da receita, lucro e toca o negócio principal, e um motor que gera aí 20%, 10% do consumo dos recursos, não tem o foco de gerar lucro de curto prazo, mas de garantir a existência da empresa no final, para não virar uma Kodak, uma Nokia, né, as empresas aí que não perceberam a mudança vindo e foram atropeladas por startups ou por novas tecnologias, né? Então esse modelo aqui é o que as empresas mais modernas estão fazendo, principalmente através de estruturas de Corporate Venture Capital. Então isso aqui é o Google, são os negócios do Google Motor 1 e Motor 2. Né? Você vê que aqui no Motor 1, né, a Alphabet, ele criou o grupo exatamente para poder separar o negócio principal de outras iniciativas que não tinha nada a ver com o buscador, mas é que você tem, né, o Google, o Cloud, o Android, o YouTube, tem uma série de produtos que são muito parecidos, né, se retroalimentam, e aqui coisas completamente diferentes do negócio principal dele. As 3 estruturas que a gente vai ver lá, o Google X, GV e Capital G, que são os fundos, os 3 Corporate Venture Capitals do Google, ele não tem um só, ele tem 3, né, e uma série de empresas, de veículo autônomo, edição genética, Smart Cities, coisas que não têm a ver com aquilo lá. Então você fica muito claro, você vê tudo que o grupo Alphabet, né, que o Google pertence, faz parte, né? Então isso aqui são os 3 braços de Corporate Venture Capital, Corporate Startup Engagement do Google, os principais. E uma coisa super interessante, né, que tem a ver com essa próxima onda, né, com essa onda que a gente está construindo agora, ele tinha o Google Capital, que é para empresas maiores de growth, que são investimentos maiores que o Google faz em startups, o Google Ventures, que é um fundo focado em seed, e o Google X, que são inovações moonshot, disruptiva, integração de homem-máquina, teletransporte, qualquer coisa que você não consiga imaginar, faz isso. E você vê que eles fizeram, nos últimos 5 anos, o rebrand de todas as 3 estruturas deles, de investimento e apoio de startups e spin-offs, para não ter mais o Google no nome, ou seja, ser bem independente. Então, o Google Capital virou o Capital G, o Google Ventures virou o GV e o Google X somente X. E se botar no próprio Google lá, X, ele vai falar X, antigo Google X, né? Ou seja, não mais, a gente não está mais se posicionando como isso, para ser estruturas que conseguem, dentro da corporação, fazer inovações que a corporação não faria como tradicional, né? Essas estruturas, elas complementam, elas conseguem ser mais ousadas e portfólio, a gente vai falar um pouco mais disso nas perguntas e respostas. E aqui um exemplo prático do que o Google fez, né? Esse aqui é o caso do GV, o Google Ventures, é um dos fundos de CVC mais ativos do mundo, fizeram vários investimentos, mais de 8 bi sob gestão, mais de 1.000 investimentos realizados, e eles investiram no Google, no Uber, né? Na série C, um determinado valor, que não dá para ver direito, para se posicionar em um mercado que é completamente novo para ele. A JET, por exemplo, ele fez com objetivo financeiro, vamos ganhar dinheiro, né? O Google tem uma máquina de ads fora de série, comprou um buscador de preço de shopping, série B, depois vendeu para o Walmart, que é um negócio de varejo. O Nest, objetivo estratégico soluções, ele viu que a próxima fronteira de adquirir conteúdo era a sua casa. Então ele tinha que entrar ali na sua casa, investiu numa startup chamada Nest, série B, depois série C, depois adquiriu, depois transformou o nome em Google Nest e hoje é o Google Home. Então aqueles aparelhinhos Google Home eram uma startup lá atrás, que o Google investiu. Para mudar completamente o foco, Editas, terapia genômica. Não tem nada a ver na área de saúde avançada, o Google investiu a série A e B e vendeu para o IPO. E o Magic Leap é para se defender da disrupção, ou seja, quem domina o gadget, né, a Microsoft, quando era o computador, ela dominava, o computador tinha 90% de share, era a maior empresa, voltou a ser agora por outra estratégia, né, mobile, Apple e Google dominaram porque tinha um Android, então se a gente for mudar para um óculos, o Google já está posicionado através de algumas startups, esse aqui é só um exemplo delas. Né? Então, para finalizar, aí é uma provocação até inédita, né, esse aqui eu dava lá no curso que a gente vai relançar lá na InoVC, essa parte, isso aqui foi uma reflexão do que está vindo por aí, talvez seja um embrião aí da 6ª onda de Corporate Venture Capital.
Primeiro, Corporate Venture Builder, né? Explicando um pouquinho o Corporate Venture Capital, é um fundo em que a empresa, a grande corporação, investe, em que ela olha várias startups e vai investindo. As Corporate Venture Builder pode fazer um movimento ao contrário. Tem funcionários que não estão satisfeitos, tem uma ideia boa, ou que não cabe na corporação, ele pode fazer um investimento e tirar para fora, ou seja, construir negócios completamente independentes, apoiar empreendedores, fazer spin-offs através do Corporate Venture Builder. Então, um é um movimento outside in e a Corporate Venture Builder pode suportar o movimento inside out. Né? Funcionários abrindo empresa e continuando vinculados à corporação principal através de uma startup própria. Portfólio de CVCs, a gente viu o Google, né? Hoje várias empresas brasileiras já se atentaram para isso, estão montando os seus próprios Corporate Venture Capital, mas a tendência é que você tenha um portfólio, como o Google tem. Um para inovação disruptiva, um para inovação seed, outro para inovação growth, de repente um CVC de impacto, focado em ESG, várias empresas estão investindo. Então você tem vários fundos usar isso daqui. E a principal provocação é o CVC como função corporativa, né? Assim, na história de gestão das corporações, você for incorporando, né? As empresas sempre contrataram pessoas e falaram, pô, isso aqui é importante, a gente estruturar isso. Aí monta lá o RH. A gente sempre anunciou para vender mais, pô, vamos montar a área de marketing. Né? Inovação é um movimento recente. Se voltar 20, 30 anos atrás, pouquíssimas empresas tinham áreas, diretorias de inovação. Hoje toda empresa praticamente tem uma área de inovação, novos negócios, etc. e tal. A tendência é que o CVC, né, essa área de Open Innovation estruturada, inovação aberta 2.0, seja uma função corporativa tal como inovação. E é diferente da inovação do dia a dia, como eu te disse, o Motor 1, porque ela é focada no negócio principal e melhorando continuamente o que ela já faz. Aqui está falando de coisas que vão mudar completamente e garantir o futuro de longo prazo da empresa. Então, pessoal, isso era, né, a gente tinha 15 minutos, o modelo TED Talk sempre bem rapidinho, né? Mas abro para perguntas aí, se alguém tiver alguma questão, não sei. João, me ajuda aí como é que faz a dinâmica aí, eu estiver passando o microfone, não sei como é que funciona. Alô. Mas deixar aberto para pergunta e agradecer aí a presença de vocês. Muito Primeiro, obrigado. uma salva de palmas para ele, galera, por favor. Muito legal, Hudson, sua apresentação. Alguém tem pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta ali. Primeiro eu vou pedir para você dizer seu nome, depois a pergunta. Boa tarde, meu nome é Eduardo. A minha pergunta é se a estratégia das empresas para a próxima onda é a busca de relevância. Manter o sentido da empresa, uma vez que a gente está tendo uma mudança significativa na forma de perceber o mundo. Exemplo do ESG. Então, colocação de empresas como a ExxonMobil, que antes eram dominantes no mercado, passam a ser vistos como vilões. Então, a mudança passa a ser nessa conexão com o mercado, busca de relevância? Tá legal, Eduardo, excelente pergunta. Vou dar dois exemplos que são muito legais para ilustrar um pouco isso, né? As empresas estão usando CVCs hoje para fazer uma pivotagem. Então, tipo, na área de energia, que é até uma área que eu tenho bastante conexão, um monte de empresa fazendo isso para fazer a transição energética. Então, você, por exemplo, pega a Total, que é uma empresa francesa de óleo e gás, ela montou o Total Ventures, que só investe em não petróleo. Ela investe em startups de transição energética, novas fontes renováveis, etc., muito no sentido do que você fez isso. Por que isso? Porque o primeiro livro que eu apresentei lá na outra vez, do Jim Collins, ele fala do Feitas para Durar, né? Ele fala assim, como é que a empresa grande pivota, né? Ou seja, a IBM, por exemplo, a empresa que era uma empresa de computadores, hardware, virou uma empresa de software, hoje é uma empresa de serviços. Em geral, as grandes empresas morrem nesse processo, porque elas não conseguem mudar tão rápido. Então, se é uma empresa de hardware, fala assim, o software é a nova onda. Não, isso não é nada, vai a Microsoft, engole, né? Foi o que aconteceu com várias startups. Então, quando você monta uma estratégia de Corporate Venture Capital, isso pode te proteger disso, porque você já entra antes sem misturar com os processos, com a burocracia, com compliance, com a estratégia da corporação principal. Então, o Google está olhando lá e fala assim, eu domino hoje mais de 80% do market share do celular, né, dos smartphones. E se amanhã isso fosse um relógio mais inteligente que faz alguma coisa, ou um óculos, ou uma pele de grafeno que o pessoal está fazendo, né? Você cobre aqui, você vai olhar a sua tela aqui. Não sei, quem dominar esse sistema operacional desse novo gadget, seja um óculos, um relógio, etc., vai dominar como o Google dominou, né? E como a Microsoft dominava quando ele tinha os desktops. Então o que ele faz? Em vez de ele fazer o all-in, ele compra 10% do SW de relógio, 10% do SW disso aqui, 10% do SW aqui e vai acompanhando. Se começar a sumirem os smartphones e for para a pele de grafeno, ele está posicionado lá, compra aquela empresa e continua o negócio, em vez dele morrer e ser, né, disruptado por uma startup nova.
Então, isso que você falou da relevância, muitos fundos estão montando isso para exatamente continuar sendo relevante, as empresas. As empresas para medir óleo e gás estão fazendo isso para se posicionar nas outras fontes de energia, por exemplo. Isso é super comum. Então, acho que a sua pergunta é ultra pertinente. Eles estão buscando continuar relevantes e não serem engolidos por uma startup que vai surgir aí nesse ambiente. Mais uma pergunta, para a última pergunta, qual é o seu nome? Boa tarde, meu nome é Marcelo. Uma pergunta, aquele gráfico que você estava mostrando de aumento de funding das ondas, se você colocasse mais 1 ano e meio, você veria uma queda brusca, eu imagino, de funding de venture capital no geral. Você vê alguma mudança nessa quinta onda por conta dessa, enfim, redução recente de funding? Esse número aqui, na verdade, é 1 ano, né? Tá em 21 aqui, ainda continua subindo. O de 22 deve ter caído, mas vai cair muito menos do que o VC normal. Provavelmente o CVC vai aumentar a participação, não vi o número da CB Insights ainda, né? A gente não saiu o report desse ano, do fechamento no ano passado, né? De 22, mas ele cai, mas cai muito menos do que o Venture Capital. Exatamente porque é estratégico para a empresa. A empresa não é mais uma questão de falar, vou seguir o movimento de VC, eu vou comprar barato e vender caro, que são, né, os ciclos de Venture Capital, né, que faz. Não, assim, tipo, a Total vai continuar fazendo transição energética. Ela não está querendo comprar startup por valuation de 100 milhões e vender por 1 bi. Não, ela quer se posicionar em hidrogênio, em solar. Então ela vai continuar investindo como ela vai continuar investindo no core business dela, né? Então, sem dúvida, né, vai cair, porque segue um pouco, né? Algumas empresas ainda usam o mindset financeiro para fazer investimento em CVC, mas a maior parte investe como estratégico. Então, o impacto talvez aconteça muito mais pelos ciclos do setor do que pelos ciclos do Venture Capital. Hudson, muito obrigado.